Olá a todos e a todas, o meu nome é Mariana e eu sou doutoranda no Laboratório de Sólidos Lamelares do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do quarto workshop de Química Inorgânica da UFAM por essa incrível oportunidade de ministrar esse curso hoje, juntamente com meu colega de trabalho e amigo Wagner Magri. E eu gostaria de agradecer vocês por terem escolhido fazer esse mini curso com a gente. E espero que seja muito proveitoso e que a gente possa continuar a trocar conhecimento e colaborar no futuro. Ao longo desse mini curso, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nas minhas iniciações científicas e no doutorado sobre esse incrível mundo dos materiais lamelares. Então a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Olá a todos e todas, eu me chamo Wagner, sou mestre em Química pela Unesp de São José do Rio Preto e atualmente sou doutorando também no Laboratório de Sólidos Lamelares do Instituto de Química da USP. Inicialmente, agradeço a organização do evento pela oportunidade e a vocês que escolheram fazer esse mini curso. Como minha amiga e colega de trabalho Mariana disse, iremos compartilhar um pouco da nossa experiência a respeito dos materiais lamelares. Esperamos que seja um mini curso proveitoso e que contribua para a formação de vocês. Volto agora a palavra para Mariana, que irá apresentar a introdução, e vejo vocês em breve. Dando início ao minicurso de materiais lamelares, estrutura e propriedades, eu gostaria de apresentar primeiramente os objetivos do minicurso, que consiste em apresentar conceitos básicos que permeiam a ciência dos materiais lamelares, com foco em definições, nomenclatura, e vamos sempre buscar traçar relações entre a estrutura desses materiais e as propriedades que eles apresentam. Também gostaríamos de fornecer ferramentas que auxiliem na familiarização com o tema, facilitando o acesso e a compreensão à literatura relacionada. Nós gostaríamos também de despertar o interesse de vocês e possibilitar, assim, promover a possível inserção de novos cientistas na área, pois acreditamos que isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de tecnologias avançadas que são compatíveis com as demandas do nosso país. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês anotarem possíveis dúvidas, comentários e depois nós vamos deixar os nossos contatos para vocês. A qualquer momento vocês podem escrever para a gente ainda pode ter mais oportunidades ao longo desse workshop de ter contato. Então não deixem de anotar suas dúvidas, comentários, curiosidades, ok? Então, para começar, os materiais lamelares eles são constituídos pelo empilhamento de nanofolhas, que também são chamadas de lamelas. E essas nanofolhas ou lamelas, elas formam uma estrutura bidimensional, chamada também de 2D. As lamelas, elas apresentam o comprimento e a largura na escala micrométrica. E a espessura dessas lamelas tem a escala nanométrica. E o empilhamento dessas lamelas leva à formação de um material 3D. E normalmente, nós atribuímos eixos a esses materiais. Essa atribuição do eixo, onde o eixo C, o eixo B, o eixo A pode mudar de material para material, mas às vezes é interessante a gente utilizar eixos para nos referir a qual direção do material nós estamos falando, atribuindo uma propriedade, uma característica. Então, aqui no caso, eu coloco um eixo AB, que seria o eixo da lamela, e o eixo C, aqui em direção ao plano interlamelar. Então, os materiais lamelares, eles são sólidos, que eles apresentam ligações químicas fortes no plano das lamelas e interações relativamente mais fracas entre uma lamela e outra. Agora eu gostaria de comentar com vocês sobre algumas características gerais dos materiais lamelares, como, por exemplo, a razão de aspecto. Razão de aspecto é um termo bem geral e é utilizado para objetos, pode utilizar para um objeto qualquer. E nada mais é do que a razão entre tamanhos de um objeto em diferentes dimensões. Por exemplo, a gente pode relacionar aqui o comprimento, a largura da folha, seria A, com sua espessura B. Então, os materiais lamelares, eles normalmente têm uma alta razão de aspecto com relação ao comprimento das lamelas, o quanto elas crescem em duas dimensões, e a espessura que esse conjunto de lamelas tem. E aqui eu mostro uma figura extraída aqui de um artigo que foi publicado esse ano, que mostra que, modificando o parâmetro sintético, se pode variar a razão de aspecto. E isso certamente
leva a diferentes propriedades, né, desses materiais. Outra característica interessante é a anisotropia, que ela consiste na variação de propriedades físicas de moléculas ou materiais ao longo de diferentes eixos. Como é o caso aqui da grafite. Grafite é um alótropo de carbono, é uma forma de carbono, formado aqui por carbonos de hibridização sp2. E quando a gente mede a condutividade da grafite paralelo ao plano, que seria aqui um AB, a grafite é considerado um material condutor. Porém, quando medido aqui no plano perpendicular às lamelas, ele é considerado semicondutor, ou seja, a condutividade muda dependendo da direção que estamos medindo. Outro exemplo é o óxido de molibdênio e a sua expansão térmica. Ele é expansível termicamente no eixo aqui apontado como A, mas muito pouco, praticamente nada, expansível nos eixos C e B. Outra característica interessante dos materiais lamelares é a possibilidade de formar compostos de intercalação. Então, eles podem gerar compostos que apresentam poros flexíveis, e aqui no caso eu estou considerando os poros flexíveis como esse espaço interlamelar, cuja distância pode variar de acordo com a característica da espécie entre as lamelas e sua dimensão. E o bacana é que eles podem receber essas espécies de forma reversível. Essas espécies elas podem ter dimensões atômicas ou moleculares. Um processo bem interessante que é muito aplicado em materiais lamelares é o processo de esfoliação, que consiste na separação completa das nanofolhas e estabilização delas depois desse processo. A esfoliação ela é bem utilizada para formar compósitos, nanocompósitos, como vão ser abordados ao longo desse mini curso. Então, os materiais lamelares, eles podem apresentar lamelas neutras, então eles podem ser neutros. Eles podem apresentar lamelas carregadas positivamente ou lamelas carregadas negativamente, ou seja, contém uma carga residual negativa. Exemplos de materiais lamelares são, como já foi mostrado, a grafite, o nitreto de boro, o óxido de molibdênio. Exemplos de materiais lamelares que contêm lamelas carregadas positivamente são os hidróxidos duplos lamelares, os hidróxidos de terras raras. Carregados negativamente, lamelas carregadas negativamente, são exemplos argilominerais, perovskitas lamelares, óxido de titânio, óxido de nióbio e óxido de manganês. Bem, então uma vez introduzidos os materiais lamelares, na sequência, o Wagner vai abordar com vocês as argilas e os argilominerais. Na sequência, eu vou apresentar os hidróxidos duplos lamelares e os óxidos lamelares de metade de transição. Depois, na sequência, o Wagner vai conversar com vocês, apresentar para vocês grafite e grafeno. E, por fim, os nanocompósitos a partir de materiais lamelares. Nessa parte do minicurso serão abordados as argilas e os argilominerais. A sociedade humana faz uso das argilas há muito tempo, como por exemplo para a produção de cerâmicas e pigmentos para a realização de pinturas. Atualmente, esses materiais são de grande interesse em diversas áreas do conhecimento científico e tecnológico e são aplicadas pela indústria para a manufatura ou para o desenvolvimento de produtos que são utilizados no cotidiano, como materiais para construção, por exemplo, cimento ou em formulações de tintas. Algumas argilas são utilizadas como clarificantes pela indústria de papel ou para a produção de sabões e detergentes, em formulações de cosméticos e produtos de higiene pessoal. As argilas são utilizadas pela indústria alimentícia, seja para a produção de ração animal ou para o desenvolvimento de embalagens que conservem melhor os alimentos. São utilizadas também como recipientes de fármacos, mas também podem ser utilizadas para o desenvolvimento de nanocarregadores de fármacos. Esses materiais são de grande interesse da indústria automobilística e aeroespacial para a produção de nanocompósitos constituídos por polímeros e argilas. Muitos carros atualmente apresentam partes que são formadas por esses nanocompósitos.
As argilas também podem ser aplicadas como adsorventes no tratamento de água ou de efluentes, para a remoção de poluentes orgânicos, como pesticidas, corantes, ou então para a remoção de metais potencialmente tóxicos e espécies radioativas. E as argilas também podem ser aplicadas como catalisadores ou como suporte de catalisadores em catálise heterogênea. Esses materiais apresentam vantagem frente a outros materiais lamelares, como por exemplo, as argilas são abundantes na natureza, elas são distribuídas por toda a crosta terrestre. O Brasil possui diversos depósitos mineralógicos de argilas, alguns deles estão na região amazônica. As argilas são de um custo relativamente baixo, apresentam baixa toxicidade de acordo com o modo de manipulação. Elas são compatíveis ambientalmente e são versáteis em termos de composição, estrutura e propriedades, o que explica a versatilidade em termos de aplicações, como eu exemplifiquei anteriormente. Não existe uma definição estabelecida para o termo argila, mas argila pode ser definida como um material de ocorrência natural, composto principalmente de minerais de granulação fina, que apresenta plasticidade quando umedecido, com quantidades apropriadas de água, e que endurece quando é seco ou calcinado. Fazendo uma análise mais detalhada dessa definição, as argilas podem ser encontradas no solo e em depósitos mineralógicos. O tamanho de partícula é um critério para definir argila e ele varia de acordo com a área do conhecimento. Por exemplo, para os cientistas da área de colóides, a argila é a fração de um sólido de origem mineralógica que apresenta tamanho de partícula menor que 1 micrômetro, enquanto que para os podólogos, que são cientistas do solo, e para os geólogos, a argila é a fração com partículas menores que 2 e 4 micrômetros. A plasticidade é a capacidade de um material de ser moldado sem que ele se rompa quando uma tensão é aplicada e o material mantém essa forma após a remoção dessa tensão. Um exemplo é a produção de cerâmicas, onde é possível dar diversas formas ao material. Após essa tensão ser removida, o material mantém a forma e quando ele é seco e calcinado, ele endurece. Uma amostra de argila é constituída por 3 tipos de materiais: os argilominerais, os minerais associados e as fases associadas. Os minerais associados podem ser minerais de carbonato, podem ser silicatos como quartzo e feldespato, ou oxidróxidos de ferro ou alumínio. As fases associadas correspondem à matéria orgânica e a materiais amorfos, como os alofanos, que são silicatos amorfos. E os argilominerais são os principais constituintes das argilas. Uma amostra de argila pode apresentar um ou mais tipos de argilomineral. Os argilominerais são filosilicatos minerais, filo do grego phylon, que significa folha, ou minerais que conferem as propriedades às argilas, como a plasticidade e o endurecimento. A composição de uma amostra de argila é dependente do ambiente geoquímico de formação do material, ou seja, dos minerais e dos elementos que estavam disponíveis no momento da formação do material. Isso, na prática, faz que para o mesmo tipo de argila apresente diferentes composições dependendo do local de extração. Essa tabela ela faz uma relação entre as diferenças e similaridades entre as argilas e os argilominerais. Então, lembrando, as argilas são de ocorrência natural,
E o argilomineral pode ser de ocorrência natural ou pode ser sintético. De ocorrência natural, ele é obtido a partir da purificação de uma amostra de argila. O tamanho de partícula, ele é um critério para definir argila, mas não é um critério para caracterizar um argilomineral. As argilas são constituídas principalmente por filosilicatos, enquanto um argilomineral pode ser um não filosilicato. A partir de agora, quando eu usar o termo argila, eu estarei me referindo ao argilomineral. Passando agora para a estrutura e composição dos argilominerais, as lamelas desses materiais são constituídas por duas unidades básicas: os tetraedros de silício e oxigênio, com o silício ocupando o centro e os oxigênios ocupando os vértices desses tetraedros. E a outra unidade básica são os octaedros de cátion metálico e hidroxilas, com o cátion metálico ocupando o centro e as hidroxilas ocupando os vértices desses tetraedros. Comumente, o cátion metálico é o alumínio 3+, ou o magnésio 2+, mas outros cátions metálicos também podem ocupar o centro desses octaedros. A partir da condensação dos tetraedros por ligações silício-oxigênio-silício, com essas ligações se estendendo por todo um plano bidimensional AB, ocorre a formação de uma rede de anéis hexagonais, que é denominada folha tetraédrica. E a partir da condensação dos octaedros por ligações metal-hidroxila-metal, ocorre a formação de uma rede de octaedros, que é denominada folha octaédrica. As lamelas dos argilominerais, elas são formadas pela condensação de folhas tetraédricas e folhas octaédricas. Essa condensação ela ocorre a partir do compartilhamento de oxigênios e é favorecida pela geometria das folhas. Os argilominerais, eles são divididos em dois grupos. Os argilominerais que apresentam lamelas constituídas por uma folha tetraédrica e uma folha octaédrica são os argilominerais do tipo 1:1, ou TO. T de tetraédrica e O de octaédrica. E existem os argilominerais que apresentam lamelas constituídas pela condensação de duas folhas tetraédricas e uma folha octaédrica sanduichada entre elas. São os argilominerais do tipo 2:1, ou TOT. O espaço a região entre as lamelas é denominado região interlamelar, ou espaço interlamelar. E o plano de empilhamento é denominado plano basal, que é correspondente ao plano com que as lamelas se empilham, o plano tridimensional C. As argilas podem ser subclassificadas em di- e trioctaédricas. As dioctaédricas apresentam 2/3 dos sítios octaédricos da folha octaédrica ocupados. Essa folha octaédrica apresenta uma estrutura similar ao do mineral gibsita, de fórmula mínima AlOH3. Portanto, essa folha octaédrica ela é constituída por octaedros de alumínio, enquanto que as argilas trioctaédricas apresentam todos os sítios octaédricos da folha octaédrica ocupados. E essa folha octaédrica apresenta uma estrutura do tipo brucita, do mineral brucita, de fórmula mínima MgOH2. Portanto, essa folha octaédrica é constituída por octaedros de magnésio. Algumas argilas podem apresentar substituição isomórfica. O que é a substituição isomórfica? É a substituição de um elemento estrutural por um outro elemento, sem que haja alteração na estrutura do material. Então, iso de igual, mórfico de morfologia. Então, uma substituição mantendo a morfologia, com igual morfologia.
Essa substituição ela pode ocorrer na folha tetraédrica, substituindo o silício 4+, por alumínio 3+, ou em alguns casos também é observada a substituição por Fe3+, por ferro 3+. A substituição também pode ocorrer na folha octaédrica. No caso das argilas dioctaédricas, o alumínio 3+ é substituído por magnésio 2+, ou por ferro 2+, e no caso das argilas trioctaédricas, o magnésio 2+ pode ser substituído por lítio monovalente. Como essa substituição ela ocorre a partir da substituição de um elemento de maior valência por um de menor valência, ela gera uma densidade de carga negativa na lamela. Então, as lamelas são aniônicas. Então, essa substituição ela promove a geração de cargas negativas que são permanentes. E essas cargas negativas elas são compensadas pela intercalação de cátions hidratados na região interlamelar. Os cátions mais comuns são o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio, mas eles podem ser trocados por outros cátions, como o íon hidrônio, por lítio, por alumínio, por ferro e também por cátions orgânicos. A quantidade de cátion que pode ser trocado é denominado de capacidade de troca catiônica, CTC, e ela é expressa em termos de concentração de carga negativa por massa de material. E as unidades de medida são centimol de carga por quilograma de material ou miliequivalente de carga por 100 gramas de material. E essas unidades de medida elas são numericamente equivalentes. A classificação dos argilominerais é feita de acordo com a estrutura e composição do material. Essa figura sumariza e relaciona os argilominerais e também traz uma classificação desses argilominerais. Nós já vimos que os argilominerais são divididos nos do tipo 1:1 e do tipo 2:1. E também existem os argilominerais do tipo 2:1 com lamelas em fitas, como a paligorskita e a sapiolita. A estrutura da lamela é diferente e apresenta túneis e valas. Os argilominerais dentro de um grupo, eles são divididos em subgrupos. No caso dos argilominerais do tipo 1:1, existe o subgrupo da caulinita e o subgrupo da serpentina. E do tipo 2:1, existem os argilominerais do grupo do talco, da pirofilita, as esmectitas, as vermiculitas, as cloritas. As cloritas elas apresentam uma folha octaédrica intercalada entre as lamelas. Existem também as micas e as ilitas. Essa classificação em subgrupos ela é feita considerando a composição do material, ou seja, se esse material apresenta ou não substituição isomórfica, qual é o grau de substituição isomórfica que vai corresponder na densidade de carga da lamela, se é uma lamela com uma alta densidade de carga ou baixa densidade de carga. É feita também considerando o cátion intercalado. E dentro desses subgrupos, os argilominerais eles são subclassificados em di- e trioctaédricos. Eu destaquei aqui a caulinita e a montemorilonita, que é um argilomineral do grupo das esmectitas, porque esses argilominerais eles são muito utilizados em pesquisa, pela indústria. Vocês viram que os argilominerais são classificados de acordo com sua estrutura e composição. É importante que vocês entendam que a estrutura e composição determinam as propriedades dos argilominerais. Antes de passar para as propriedades propriamente ditas, vamos relembrar algumas teorias ácido-base. Na teoria de Bronsted, um ácido é um doador de prótons, um doador de íons H+,
e a base é um aceitador de prótons. Na teoria de Lewis, um ácido é um aceitador de par de elétrons e a base é um doador de par de elétrons. É importante que vocês entendam que as partículas dos argilominerais elas são constituídas pelo empilhamento de lamelas e que essas partículas apresentam diferentes sítios de interação, diferentes superfícies. A superfície externa basal, que é a superfície externa da partícula no plano de empilhamento, a superfície externa das bordas e arestas, que é a lateral, corresponde à lateral das lamelas, a superfície interna, que corresponde à região interlamelar. As argilas que não apresentam substituição isomórfica, como o talco e a pirofilita, apresentam uma superfície eletricamente neutra de siloxano. Essa superfície de siloxano ela é constituída por oxigênios ligados aos silícios da folha tetraédrica. Nessas argilas, essa superfície é pouco reativa, isso porque cada oxigênio está ligado a dois átomos de silício, e esses átomos de silício possuem elétrons D, que interagem efetivamente com os elétrons P dos oxigênios que contêm esse par de elétrons não ligante. E a partir dessa interação de orbitais ocorre a formação de ligações dπ e pp, aumentando a força de ligação SiO e fazendo com que esses pares de elétrons fiquem menos disponíveis para participar de reações. Então, esses oxigênios da folha de siloxano são bases fracas de Lewis. Além disso, essa superfície é hidrofóbica, ela interage fracamente com moléculas de água, mas ela interage com moléculas apolares ou com regiões apolares de macromoléculas. A partir da substituição do silício por alumínio na folha tetraédrica, ocorre um aumento da reatividade da superfície de siloxano. Esse aumento é devido principalmente à diferença de eletronegatividade entre o alumínio e o oxigênio, que é maior que a diferença de eletronegatividade entre o silício e o oxigênio. Então, o caráter iônico da ligação ALO é maior que da ligação SiO, e os elétrons do oxigênio ficam mais disponíveis para participar das reações. Quando a substituição ocorre na folha tetraédrica, as cargas geradas elas estão localizadas na superfície, como representado por esses pontos vermelhos. Essa superfície, então, apresenta dois tipos de sítios. Os sítios hidrofílicos, no local da substituição, e os sítios hidrofóbicos, nos locais onde não ocorreu a substituição. Esses sistemas são, então, classificados como anfifílicos, ou seja, eles podem interagir tanto com espécies polares quanto apolares. Quando a substituição ocorre na folha octaédrica, a superfície é mais reativa ainda. Isso porque as cargas estão deslocalizadas por toda a superfície do material, como representado pela figura. E quanto maior o grau de substituição, maior é o caráter de Lewis da superfície, seja essa substituição na folha tetraédrica ou na folha octaédrica. Os cátions metálicos trocáveis e os cátions estruturais expostos nas bordas ou arestas podem atuar como ácido de Lewis, ou seja, recebendo um par de elétrons, aceitando um par de elétrons de uma base de Lewis, como representado por essas equações químicas. No caso dos cátions das bordas das lamelas, essa reação ela ocorre de modo a completar a esfera de coordenação desses metais. E a acidez de Lewis ela é dependente da natureza do cátion, por exemplo, se é um cátion de um metal de transição, se é um cátion alcalino ou alcalino terroso, e é dependente também do teor de água. Isso porque a água é uma base de Lewis e ela pode impedir a reação desses cátions com outras bases de Lewis.
As moléculas de água presentes nas partículas, sejam adsorvidas ou na região interlamelar ou coordenadas aos cátions estruturais expostos nas bordas, elas também conferem propriedades ao material. Isso porque, por exemplo, para cátions como ferro 3+, e alumínio 3+, que formam aquacomplexos, e são cátions com raio iônico pequeno, mas com uma carga positiva elevada, esses cátions eles polarizam a ligação oxigênio-hidrogênio das moléculas de água, enfraquecendo essas ligações e aumentando a acidez desse hidrogênio. Então, esses aquacomplexos, eles podem atuar como ácidos de Bronsted, sendo um doador de prótons. No caso de cátions metálicos como o sódio, essa acidez de Bronsted ela é decorrente da diferença de potencial que é gerada na região entre as lamelas carregadas negativamente e o cátion carregado positivamente. As águas que estão nessa região elas vão ser polarizadas, as ligações OH são polarizadas, essas ligações são enfraquecidas e esse hidrogênio ele pode ser transferido para a superfície de siloxano, que passa a apresentar um caráter ácido de Bronsted. Essa acidez de Bronsted e os sítios básicos de Lewis são fundamentais para a aplicação das argilas como catalisadores em reações orgânicas, por exemplo. Os argilominerais eles podem ser modificados por diferentes métodos. Um desses métodos é a organofilização, utilizando-se surfactantes quaternários de amônio de cadeia longa, que apresentam estrutura geral como representada aqui, onde N entre 1 e 19. O surfactante mais utilizado é o brometo de cetil trimetilamônio. E essa organofilização ela é feita a partir de troca catiônica, trocando os cátions da região interlamelar pelos cátions desse surfactante. Obtendo-se assim as argilas, que são chamadas argilas organofílicas. Essas argilas organofílicas elas apresentam sítios hidrofóbicos e as cadeias do surfactante elas podem formar pilares moleculares na região interlamelar, ocorrendo a criação de poros. Tanto esses sítios hidrofóbicos quanto esses poros gerados podem contribuir para o aumento da capacidade de adsorção da argila, por exemplo, para a adsorção de espécies de moléculas orgânicas. Então, esse material ele pode ser utilizado para o tratamento de água, para a remoção de espécies orgânicas. Um outro método de modificação por organofilização é a grafitização, onde se utiliza organocilanos como agente modificador. Os organocilanos mais utilizados apresentam essa fórmula geral, onde R, essa estrutura geral, onde R é um grupo hidrolisável, R' é um grupo hidrolisável e R é um grupo alquil funcional. Um organocilano muito utilizado é o APTS, que é o trietoxi 3-aminopropilsilano. Esse organocilano ele vai reagir com os grupos silanóis da superfície, formando ligações covalentes SiO-Si, havendo a criação de sítios hidrofóbicos permanentes, diferente do método de troca catiônica, que pode ser reversível. De acordo com o grupo funcional alquil, essas argilas organofílicas vão apresentar diferentes propriedades e diferentes aplicações. Por exemplo, esse grupo alquil pode participar da complexação de metais potencialmente tóxicos e serem utilizados para o tratamento de água. Eles podem complexar metais de transição e o material ser utilizado em catálise. Ou então, esses grupos podem ser iniciantes de polimerização em síntese de polímeros e também
já obtendo um nanocompósito polímero argila a partir desse método. Eles podem se ligar covalentemente a outras espécies orgânicas, como grupos funcionais de cadeias poliméricas, ou então outras espécies para serem aplicados como carregadores de fármacos. Enfim, diferentes possibilidades que vai depender desse grupo funcional. Essas argilas organofílicas, elas também são mais facilmente dispersas em solventes orgânicos, o que pode facilitar a obtenção de nanocompostos constituídos por polímeros e argilas. Eu deixo aqui algumas referências especializadas, algumas bibliografias especializadas na área, como revistas e livros, para quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento acerca das argilas, e passo a palavra para Mariana. Olá, pessoal! Eu vou abordar agora os hidróxidos duplos lamelares e, na sequência, os óxidos lamelares de metais de transição. E eu gostaria de usar um pouquinho mais de tempo para os hidróxidos duplos lamelares, pois em comparação com os outros materiais abordados nesse minicurso, eles podem ser sintetizados mais facilmente em laboratório. Então eu gostaria de dividir com vocês ferramentas básicas a respeito da síntese desses materiais, para que vocês possam se aventurar nisso futuramente. Então, para começar, os hidróxidos duplos lamelares serão abreviados por HDLs, eles são materiais de composições muito diversas, são uma ampla família que encontra aplicações em diversos campos, como, por exemplo, fotoquímica, eletroquímica, catálise, são estudados para aditivos poliméricos, para serem utilizados como excipientes farmacêuticos, mais especificamente, são muito estudados como carregadores de fármacos e encontram diversas aplicações como biomateriais. Os HDLs apresentam a fórmula geral aqui mostrada. E eles são formados por lamelas que apresentam uma carga residual positiva. E essas lamelas são, por sua vez, formadas por unidades octaédricas básicas. E no centro desses octaedros estão presentes os cátions di ou trivalentes, aqui mostrados. A eles estão coordenados ânions hidroxila, e a condensação desses grupos leva à formação das lamelas. E a neutralidade estrutural dos HDLs é garantida pela presença de ânions na região interlamelar, ânions hidratados. Diversos metais podem compor as lamelas dos HDLs, como por exemplo magnésio, zinco, alumínio, ferro, etc. Assim como os ânions podem ser de diversas naturezas, podem ser inorgânicos, orgânicos, complexos ou até mesmo poliméricos. E os HDLs, então, diferente das argilas, eles são trocadores aniônicos, ok? Além da versatilidade de composições lamelares e de ânions que podem estar aqui presentes na região interlamelar formando a estrutura dos HDLs, o valor de X também pode ser modificado. E na literatura são encontradas, são reportadas fases de HDL para valores de X que giram em torno de 0,17 mais ou menos até 0,33. Se nós considerarmos aqui a razão entre os cátions di e trivalentes em função do valor de X, ou seja, sendo como 1 menos X dividido por X, nós podemos calcular, então, qual é o limite superior e inferior da razão entre os cátions di trivalentes que levam à formação dos HDLs. Então, substituindo aqui na equação, a gente chega a que essa razão ela deve ficar em torno mais ou menos de 2 a 5. Então, mais do que isso, mais do que 5, menos do que 2, é observada a segregação de fases, quando, na verdade, o que a gente quer é que os hidróxidos eles precipitem conjuntamente, formando uma solução sólida, né? Então, devemos atentar para esse valor de X. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a influência do valor de X nas propriedades dos HDLs? Bem,
Se olharmos aqui na fórmula geral dos HDLs, para cada 1 mol de cátion trivalente aqui, cada 1 mol de cátion trivalente confere 1 mol de cargas positivas aqui nas lamelas, ou seja, aumentando a quantidade de cátions trivalentes, tem-se um aumento da densidade de carga lamelar, e diminuindo então o valor de X, tem a diminuição da densidade de carga das lamelas. Ou seja, o valor de X ele está relacionado com a capacidade de intercalação de troca iônica. Além disso, a densidade de carga também tende a influenciar a forma, a disposição como os ânions estão dispostos entre as lamelas. E isso afeta principalmente ânions volumosos, né? Então, a orientação desses ânions e a forma como um ânion interage com o outro entre as lamelas tende a variar, variando a densidade de carga. Esse é outro parâmetro que pode ser também levado em consideração. Como eu falei para vocês, os HDLs eles podem ser sintetizados no laboratório, né? E eles também são observados na natureza, onde foi sua primeira observação de fato, né? E depois foi copiada, né, a estrutura de minerais desse tipo. Aqui eu mostro 2 minerais, que são eles a hidrotalcita e a piroaurita, sendo que a hidrotalcita é composta por magnésio e alumínio, na razão 3:1, intercalado com ânions carbonato. E a piroaurita é um análogo da hidrotalcita, porém modificando aqui os cátions alumínio por ferro. E ele tem esse nome por conta dessa aparência de ouro. Vocês vão encontrar na literatura, muitas vezes, os HDLs sendo chamados de materiais do tipo hidrotalcita. E agora vocês sabem por que isso ocorre, em referência a este mineral. Então, agora eu vou abordar com vocês o método de síntese mais empregado, mais utilizado para a preparação dos HDLs e também um outro método para a intercalação de ânions nesses materiais. O método mais empregado para a síntese dos HDLs é o método da coprecipitação, normalmente realizado a pH constante. A coprecipitação, como o nome já diz, ele refere-se à precipitação conjunta dos cátions ditrivalentes na presença do ânion de interesse. Então, por exemplo, digamos que queremos sintetizar um HDL de fórmula, então, Mg2Al, intercalado com ânions cloreto. Nessa síntese, nós vamos utilizar um aparato simples, como, por exemplo, um balão volumétrico, funis de adição, e 2 soluções são necessárias. A primeira dela é a solução contendo os sais, que vão fornecer os cátions que vão compor o HDL. Então, a solução aquosa desses sais. Então, essa solução, ela deve conter os cátions ditrivalentes na proporção molar desejada na composição dos HDLs. Então, no nosso caso, é necessário que tenha 2 vezes mais magnésio do que alumínio. E uma coisa que é interessante é que, nesse caso, os ânions que desejamos intercalar, eles também são fornecidos pelo próprio sal. Então, aqui nesse compartimento no balão, nós adicionamos somente água deionizada de preferência, sob agitação, e vamos adicionando a solução dos cátions, ou a solução desses sais que contêm os cátions de interesse, juntamente com a solução de base, que normalmente é NaOH. Por que é necessário a adição de base? Nós poderíamos, a princípio, selecionar o pH de síntese, né, e começar a adição dos cátions. Porém, à medida que os cátions são adicionados aqui nessa solução, né, aquosa, então vai ocorrendo a precipitação desses hidróxidos e, assim, o pH vai baixando. Então, é sempre necessário, para se manter o pH constante, a adição constante de base. Essa adição, ela pode ser feita de forma automática, manual, perdão. Então, é possível controlar manualmente essa adição, um pouco mais difícil, mas é possível. Mas se é de acesso, é interessante que se acople esse sistema um titulador automático. Bem, é necessário que sempre um eletrodo esteja aqui presente, tanto na adição manual quanto na automática com um titulador, por exemplo. E à medida que o pH ele vai baixando, então, aqui no titulador automático,
nós setamos, então dizemos para o equipamento qual é o pH que a gente deseja que esse sistema fique. Uma vez que o pH baixa, então ele aciona a adição de base, então bombeia a base para o meio, né? E quando atinge o pH desejado novamente, para o sistema, e assim ele vai controlando o pH. Mas qual é o pH necessário? Como escolher esse pH para a síntese dos HDLs? O pH é um fator-chave na síntese desses materiais. E nós precisamos pensar que o pH ele tem que ser suficiente para levar a precipitação dos dois cátions. E isso vai estar relacionado com o produto de solubilidade, com a constante, o KPS, dos hidróxidos destes cátions, hidróxido de magnésio, nesse caso hidróxido de alumínio. Então assim, normalmente, quando as composições dos HDLs são, por exemplo, zinco, alumínio, que são hidróxidos que têm uma solubilidade um pouco maior se comparado com magnésio, por exemplo, um pH por volta de 7, 7,5 já é suficiente para essa síntese. Porém, um cátion cujo hidróxido é mais solúvel, então tem uma constante de solubilidade mais elevada, é necessário então elevar o pH para elevar a precipitação. Então a síntese com magnésio, como o nosso exemplo aqui, para essa síntese seria necessário um pH assim por volta de 10, 10,5. A gente só tem que tomar cuidado quando nós trabalhamos com alumínio, para não elevar demais o pH e não solubilizar o hidróxido de alumínio. Porque aqui, fazendo um parênteses, podemos lembrar que o alumínio ele é solúvel também em pHs em meios muito, muito básicos, né? E também, para algumas composições, é necessário tomar um pouquinho de cuidado com a base para não levar à formação de outras fases, como óxidos, como é o caso do zinco. Mas no caso do zinco, como eu disse para vocês, pHs de síntese mais baixos podem ser empregados, já são suficientes. Normalmente, os HDLs eles são sintetizados à temperatura ambiente, o que também é um fator bem interessante na questão energética e de custos, né, dessa síntese. Mas temperatura também pode ser aplicada e muitas vezes leva a uma maior organização estrutural dos materiais. Então, dependendo da composição, muitas vezes é interessante que se trabalhe, que se coprecipite o HDL, por exemplo, a 50 graus, 80 graus. Bem, e nos casos onde o ânion a ser intercalado é diferente do cloreto, por exemplo, ou diferente de um ânion inorgânico que forma um sal solúvel. Bem, nesse caso, então, nesse compartimento, nós teremos que adicionar, então, o ânion de interesse solubilizado aqui. Pode dizer um fármaco, né? Podem ser diversas espécies. Além disso, existe também um ponto muito importante que vocês precisam se recordar quando forem sintetizar os HDLs, quando o ânion de interesse a ser intercalado é diferente do carbonato. E esse ponto importante é a presença de atmosfera inerte. Por quê? Porque o CO2 do ar, ele vai se dissolver nas soluções, na água ali que a gente está utilizando. E essa solubilização dele, levando à geração de ânions carbonato, ela é privilegiada em meios alcalinos, que é justamente essa situação que a gente tem para a produção dos HDLs. E se a gente não quer que esses ânions estejam presentes nos HDLs, é importante que a gente mantenha a atmosfera inerte. Outras técnicas que são empregadas também consistem de degaseificar o meio, a solução que se utiliza, e manter esse borbulhamento ao longo da síntese, né? Então, normalmente o que nós fazemos nós temos uma linha de gás e colocamos aqui, então, uma agulhinha borbulhando aqui na solução. Bem, um outro método que é muito empregado, caso para intercalação de ânions e de ânions orgânicos preferencialmente, é o método da troca iônica, que consiste então na gente partir de uma composição de HDL e chegar a uma outra composição via intercâmbio desses ânions. Existe uma ordem de preferência de intercalação que deve ser levada em conta. Se a gente considerar os principais ânions inorgânicos, os possíveis aqui de formação do HDL, nós vamos ver que o ânion que tem a maior preferência de intercalação é o carbonato. E na outra ponta aqui está o nitrato. O carbonato ele tem uma carga maior do que o do nitrato, ele tem uma carga 2-, e além disso ele é planar. Então a geometria do ânion também é importante nesse ponto. E ele vai
propiciar uma interação muito efetiva, muito forte, colúmbica entre as lamelas. Então, eu pergunto para vocês, qual é a ordem de preferência agora para reação de troca iônica? Ou seja, quais ânions são interessantes de serem empregados para o HDL de partida? Bom, consistem da série inversa, né, da de preferência de intercalação nos HDLs. Logo, se utilizamos cloreto, brometo, nitrato, vai ser mais fácil realizar essa troca iônica, ela vai ser mais efetiva. A reação de troca iônica, ela é uma reação simples, então, o que se faz é os HDLs, então o sólido ele é suspenso na solução contendo o ânion de interesse. Esse ânion ele pode estar em excesso ou não. Aqui também é interessante manter a atmosfera inerte para quando se deseja evitar a presença de ânions carbonato. Essa troca iônica ela pode ser realizada a temperatura ambiente ou sob aquecimento, porque muitas vezes o aquecimento vai favorecer a troca iônica, e nesse caso, dependendo da temperatura, normalmente é necessário, então, um sistema de refluxo, né? E o aquecimento pode ser feito aqui com banho de óleo, banho de areia, que lembrando de novo da atmosfera inerte, que é bem importante. Então, ao final, quando obtemos esses materiais, devemos lavá-los para retirar o excesso de sódio, de cloreto, no caso, se a gente utilizar os sais, né, de cloreto, para limpar esse material. E depois ele é seco, né, e macerado, e então a gente tem acesso a um pó, que pode ser já então caracterizado e levado à aplicação. Então aqui eu faço um comparativo entre os HDLs sintéticos e minerais. Então, os HDLs sintéticos, eles possibilitam a síntese de composições muito diversas. E composições diversas é sinônimo de aplicações diversas também. E eles apresentam uma maior pureza se a gente comparar assim, se a gente fosse extraí-lo da natureza, se fosse de fato mineral abundante, porque os HDLs, os minerais, não são tão abundantes, ou muito pouco abundantes, bem diferentes das argilas, né? E também esses teriam uma composição mais restrita, o que não é de interesse normalmente. E os HDLs, eles são sintetizados em condições mais brandas, como vocês viram. Eles podem ser sintetizados, normalmente são a temperatura ambiente, em meio aquoso, e os reagentes de partida também são muito baratos. Sais de cloreto, nitrato, hidróxido de sódio. Então, ele é acessível, né? É a produção de um material promissor de forma acessível. E, bem, se eles fossem obtidos aqui da natureza, muitas vezes, a depender da aplicação, é necessário processo de purificação. Isso pode encarecer muito o custo, né? Então, esses materiais são bem interessantes por poderem ser sintetizados assim em laboratório, né? Bem, agora eu gostaria de falar para vocês, relacionar propriedades dos HDLs e suas aplicações. A primeira propriedade seria a já abordada, que é a de troca iônica, né? Então, a capacidade de intercalar e desintercalar espécies. Esse material, essas folhas 2D, que se empilham, são empilhadas muitas folhas por unidade, e também a compactação, a agregação desses conjuntos de folhas levam à formação de uma barreira difusional, uma barreira para essa troca iônica, para a saída desse ânion. E isso faz com que a liberação da espécie intercalada ela seja sustentada ao longo do tempo, ela tende a ser sustentada. E essa característica é bem interessante, principalmente para a aplicação dos HDLs como carregadores de fármacos. E a cinética de troca iônica ela pode ser modulada modificando-se características como a composição dos HDLs, o tamanho de partícula, o nível de agregação. E essa característica também de troca iônica é interessante para aplicação em remediação ambiental, então para que ele absorva e intercale ânions que são tóxicos ao sistema aquoso. Uma outra propriedade interessante é que, como hidróxidos,
eles sofrem reações do tipo ácido-base. Então, a desintercalação da espécie também pode ocorrer via destruição das lamelas, neutralização dessas lamelas, solubilizando os cátions, solubilizando os hidróxidos, né, e liberando os cátions para o meio e liberando a espécie intercalada. E, de fato, os HDLs eles são empregados já como antiácidos. E, então, a gente pode pensar numa liberação de uma formulação farmacêutica que ocorra via oral. E também, o que se tem estudado que é interessante é que para aplicações em tratamentos de câncer, por exemplo, as células cancerígenas têm uma característica de serem um pouco mais ácidas. E isso poderia levar, por exemplo, o HDL a ter uma preferência, né, uma liberação favorecida do princípio ativo encapsulado, que pode ser um fármaco anticâncer, em células cancerígenas. Então, na ideia de tornar essa entrega do fármaco mais dirigida, né? Como eu falei para vocês, então, as dimensões de partículas, a morfologia dos HDLs pode ser modificada e isso pode levar, então, à variação da cinética de liberação, de absorção e pode ser bem interessante essa propriedade, né? Então, por exemplo, aqui à direita eu mostro para vocês algumas imagens de microscopia eletrônica de varredura de HDLs que têm morfologias um pouquinho diferentes. Por exemplo, esse conjunto aqui de placas, ou placas que parecem mais como pétalas de rosa, e existem até aqui algumas morfologias interessantes, como tubos, como folhas enroladas. E, bem, agora eu gostaria de falar com vocês sobre fazer uma relação entre a composição lamelar e as aplicações. Então, por exemplo, se nós desejamos aplicar os HDLs como biomateriais, ou seja, para que eles tenham contato com o nosso organismo, é interessante que eles sejam compostos, por exemplo, por metais essenciais, como magnésio, zinco, ferro. Por outro lado, se, por exemplo, tem-se o interesse de aplicar os HDLs como dispositivos eletroquímicos, então metais eletroativos, tais como ferro, níquel, são mais interessantes. E esses metais, eles são metais de transição, e aqui para lembrar para vocês, são elementos que possuem a camada B incompleta. E eles têm uma característica interessante, que metais de transição, eles tendem a abarcar diferentes estados de oxidação, então diferentes NOx, né? E que é uma característica bem interessante para a atividade redox. Bem, com relação ao ânion intercalado, por exemplo, se deseja aplicar os HDLs na agricultura, para levar nutrientes ao solo, por exemplo, pode-se intercalar ânion fosfato, para formulações farmacêuticas, como já foi dito, fármacos que tenham grupos que desportonem gerando uma carga negativa, então gerando ânions, também podem ser intercalados, como diversos anti-inflamatórios, alguns antibióticos. E, além disso, as formulações farmacêuticas, elas também têm esse interesse nos usos dos HDLs para aumentar o tempo de prateleira desses fármacos, porque uma vez intercalada, essa espécie pode experimentar um aumento da estabilidade química ou térmica. Então, aumentando o tempo possível, né, que esse produto mantenha suas características, né, por mais tempo. Então, agora eu vou falar sobre os óxidos lamelares de metais de transição. Bem, esses materiais eles vão ser abreviados por OMLTs. Eles compreendem uma vasta classe de minerais, também podem ser sintetizados, são frequentemente sintetizados no laboratório. Diversas composições são possíveis e principalmente diversas estruturas particulares, diferentes e interessantes são formadas. Eles também então apresentam aplicações em áreas diversas, em áreas de tecnologia, para dispositivos elétrico-eletrônicos, eletroquímicos, também podem atuar como catalisadores, sensores. Muitos desses materiais eles apresentam uma elevada condutividade elétrica, condutividade iônica,
como foi dito, atividade catalítica, e eles são característicos por terem uma elevada estabilidade térmica e química. E como é que a gente pode pensar sobre isso? Bom, os óxidos seriam o quê? Seriam o produto da calcinação, né, de, por exemplo, aqueles hidróxidos, os HDLs. Então, no geral, vamos pensar nos hidróxidos, se a gente calcina esses materiais, eles dão origem a óxidos. Então, óxidos são formas muito estáveis termicamente. Então, quando eles são gerados em elevadas temperaturas, eles aguentam altas temperaturas. E o que os torna também especial? Bem, eles têm a particularidade que é a coordenação com ânions O2-. Então, eles podem fazer interações colômbicas com os adjacentes, eles são bons polarizadores, e também gera uma distribuição de cargas não homogêneas na superfície dos materiais. Os óxidos, eles podem ser, os óxidos, os OLMTs, eles podem ser óxidos simples, assim como o óxido de molibdênio, de vanádio, composto apenas por um cátion. E também eles podem ser compostos por mais de um cátion, então um pouco mais complexos, como é o caso das estruturas do tipo perovskitas. Esses óxidos do tipo perovskita, eles têm fórmula geral AbO3, e esse nome é uma homenagem ao mineralogista russo Levi Perovsky, que foi quem identificou a estrutura pela primeira vez. Era uma perovskita de fórmula CaTiO3, então titanato de cálcio, que é esse material aqui cinza e brilhante que vocês veem na foto. O cristal das perovskitas, eles podem assumir uma estrutura mais ordenada, uma forma cúbica, ou também podem experienciar uma distorção nesses octaedros, gerando estruturas de mais baixa simetria, como nesse caso a romboédrica. E eles têm a característica interessante, eles possuem dois sítios que vão acomodar esses cátions A e B. O sítio A, que vai acomodar então o cátion A, ele é um sítio que abarca então cátions maiores, que são coordenados por 12 átomos de oxigênio. Então, aqui à esquerda é mais fácil visualizar para essa imagem. E conta aqui comigo, vejam só. Então, esse cátion está sendo coordenado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de oxigênio. Já o sítio B, no sítio B estão presentes cátions menores, então nos centros desses octaedros, então apresentam um número de coordenação igual a 6. Bem, e as perovskitas, então, elas podem também adquirir essa forma lamelar, que é o assunto que a gente vem abordar hoje. E aqui eu mostro 3 fases de perovskitas lamelares que são mais comuns e mais estudadas, que é o Virílius, e a Hudlis Demme-Popper e a Dion Jacobson, que são essas duas aqui trocadoras catiônicas. Então, nesta primeira aqui estão presentes os cátions césio entre as lamelas e aqui no caso cátions potássio. E elas também então têm ocorrência natural, como eu comentei, e também podem ser sintetizadas no laboratório. Uma outra classe de materiais de óxidos lamelares que apresentam assim uma composição um pouco menos diversificada, mas também de interessante aplicação, são os hexaniobatos lamelares. Eles possuem a fórmula geral A4NB6O17, onde há normalmente cátions tipo potássio, rubídio e césio. E essas lamelas, elas são formadas por unidades de NBO6, octaedros também, de elevada densidade de carga, que eles compartilham aqui os vértices 1 a 1 e as arestas 2 a 2. E uma questão interessante dessa estrutura é que ela possui 2 regiões interlamelares diferentes, isso é uma particularidade.
uma região aqui denominada 1, mais hidratada, mais compactada, e uma região denominada 2. E o interesse, então, nesses materiais também é na tentativa, né, de explorar essa diferente reatividade dessas regiões. Esses materiais, eles apresentam uma elevada organização estrutural, que possibilita, inclusive, que a gente obtenha, que se obtenham imagens, por exemplo, aqui de microscopia eletrônica de varredura, muito bonitas, onde a gente consegue observar aqui várias lamelinhas empilhadas, como se fosse um bloquinho de folhas sulfite. Então, essas imagens foram obtidas para a fase K4NB6O17. E esses materiais, eles são estudados para aplicação na sua forma lamelar, mas um outro interesse que se tem neles também é em obter folhas. Então, na esfoliação dos hexaniobatos. E uma forma, assim, como que a gente pode acarretar a esfoliação desses neobatos? Aqui, por exemplo, genericamente eu mostro uma composição como a K4NB6O17, então é necessário reduzir a interação entre uma lamela e a outra, né? E também é interessante que mais água entre nessa região e que essa região seja expandida até um ponto em que uma lamela ela deixa de interagir com a outra e ocorre esfoliação. Então, uma rota que se utiliza aqui é a troca catiônica dos cátions potássio por prótons, levando então à formação dessa fase ácida, e depois é realizada a intercalação de uma espécie volumosa, assim como o hidróxido de tetrabutilamônio. Ele é bem utilizado aqui na esfoliação dos neobatos. E aqui eu mostro imagens de microscopia eletrônica de transmissão, onde podem ser vistas folhas, tubos e folhinhas aqui com as bordas dobradinhas, se fechando assim como um pergaminho. Grupos têm estudado a inserção de nanopartículas nesses tubos e também eles são muito estudados para a formação de compósitos, de materiais multilamelares, onde se alternam camadas de materiais diferentes, então folhas de hexaniobatos com outros materiais de 2 dimensões, como grafeno, entre outros, e eles são estudados para catálise, geração de oxigênio e hidrogênio, entre outros. E para os HDLs, então, eu mostrei para vocês que a síntese ocorre em condições brandas de temperatura, por exemplo, na maioria dos casos, temperatura ambiente, mas no caso dos óxidos, condições mais extremas são necessárias, de tempo, de temperatura. E um método empregado é o método da reação em estado sólido, também chamado método cerâmico. Então, ela vai ocorrer aqui, então, não intermediado por solução aquosa. De forma genérica, aqui eu mostro um sólido, um pó A e um pó B, que são geralmente óxidos e carbonatos, que vão fornecer os cátions que compõem essas estruturas, esses óxidos lamelares, e esses sólidos, eles são macerados, homogeneizados muito bem, e eles devem ser submetidos a altas temperaturas, até 2000 graus Celsius, aí por longos períodos de tempo, muitas vezes de 10, 12 horas. E por que uma temperatura tão elevada é necessária? Bem, é necessário fornecer energia suficiente para romper a energia de rede e fazer com que essas partículas aqui, elas se difusionem. E a reação aqui vai acontecer aqui na superfície, no que eu mostro uma partícula A com a partícula B, gerando a fase de interesse, a fase AB. Então, é necessário aqui o uso de muflas, né? E é um método que vai despender energia. Então, devemos pensar aqui para aplicações desses materiais também na questão ambiental e econômica, né? Da sua produção. Aqui eu mostro um quadrinho interessante que
partindo de reagentes muito semelhantes, por exemplo, o óxido de nióbio, Nib2O5, com carbonato de potássio, apenas ajustando a composição, a razão molar entre essas espécies. Aqui, claro, acrescentando um cátion a mais na composição, mas submetendo esses óxidos e carbonatos a temperaturas muito próximas, como 1200 graus, 1000 graus, por tempos também muito próximos, por exemplo, 12 horas ou 10 horas, estruturas bem diferentes podem ser formadas, como é o caso das perovskitas e dos hexaniobatos. Eu acho isso bem interessante. Bem, uma alternativa para esse método em estado sólido, que aplica então temperatura, seria o uso de micro-ondas, que estão sendo muito utilizadas para tornar o processo mais rápido. Então, o que acontece? Nesse método de micro-ondas, é necessário que pelo menos um componente da amostra absorva radiação na região de micro-ondas. E a resistência ao movimento dessas partículas libera calor. E aplicando micro-ondas, então, o material como um todo, ele atinge temperaturas elevadas mais rapidamente e também um processo que auxilia a difusão das partículas, acelerando as reações. Então, com isso, tem-se uma maior eficiência e menores custos de preparo desses materiais. Então, sendo uma alternativa bem interessante para viabilizar a síntese, né, o preparo desses óxidos. Porém, esses dois métodos, eles são os que foram descritos, eles levam à formação de fases muitas vezes impuras. Então, outros métodos podem ser aplicados antes da calcinação, visando então obter maior homogeneidade, maior pureza dos produtos formados. Então, aqui, por exemplo, pode ser aplicada com precipitação, algo semelhante aqui que vimos com os HDLs, né? Então, os precursores aqui genericamente também descritos como A e B vão ser submetidos a um agente precipitante, por exemplo, uma base, né? O hidróxido de sódio. E, então, as partículas mais homogeneamente dispersas, aí sim, elas são submetidas a tratamento térmico para gerar o produto de interesse. Também, um método muito promissor é o sol-gel, onde uma suspensão coloidal dos reagentes vai ser submetida aqui à maturação, formando um gel sólido semi-rígido, que então vai ser calcinado, né, gerando o produto. Bem, aqui eu mostro para vocês uma tabela contendo características das partículas formadas e as características sintéticas para perovskitas. E uma pergunta que pode ser feita é qual método utilizar, não é mesmo? Bom, o primeiro ponto que nós temos que observar são os equipamentos que nós temos disponíveis, né, o acesso que nós temos nos nossos laboratórios, né. Mas tendo acesso a podendo executar diferentes métodos, nós também podemos nos perguntar, uma questão importante aqui seria a pureza. E pensamos, a depender do método que nós vamos aplicar, qual deve ser a pureza? É necessária uma pureza bem elevada? Se sim, podemos aplicar o método Sol-Gel. Depende também, os métodos de preparo vão influenciar no tamanho de partícula, no grau de agregação, então tudo isso pode ser levado em consideração, né, para adequar ainda mais os materiais produzidos às aplicações desejadas. Agora, eu gostaria de falar sobre as aplicações dos OLMPs. E eu vou utilizar alguns materiais aqui já abordados para exemplificar algumas aplicações possíveis, porque, como eu falei, esses óxidos são uma família muito grande, com estruturas bem diversificadas, então, no tempo aqui do nosso mini curso, eu vou conseguir pincelar um pouquinho sobre algumas aplicações de alguns desses materiais. A primeira delas, que eu queria comentar com vocês, é a aplicação com sensores. Então, os sensores, eles despertam interesses também, muito interesse para a parte ambiental, né?
então para identificação de gases tóxicos, redutores tais como ácido sulfídrico, monóxido de carbono, amônia e compostos orgânicos voláteis. E então, como é que acontece a atividade o processo de identificação, né, dessas espécies? Essas espécies, elas vão, então, elas vão adsorver na superfície de um substrato, né, que elas podem, sendo gases redutores, então, eles se oxidam, né, e reduzem a componentes daquele substrato. E quando uma molécula orgânica, no caso, ela interage com a superfície, no filme, por exemplo, ela vai mudar a resistividade elétrica, e esse sinal pode ser acompanhado. E o que esperar de um sensor? Bem, um sensor é esperado que ele tenha uma elevada seletividade, ou seja, que ele possa identificar bem um tipo de espécie, que ele tenha sensibilidade também, que se possa identificá-lo até em quantidades pequenas, e tenha também estabilidade térmica elevada. E por que esse ponto é importante? Bom, muitos desses sistemas vão funcionar com uma temperatura mais elevada para propiciar a desorção da espécie identificada, né? Então, para adequar, limpar aquele material para o próximo uso, né? Então, para que ele seja reutilizado. E os sensores mais comuns, atualmente, eles são baseados em dióxido de estanho, e eles não são tão seletivos para COVs. E aqui, então, eu mostro um trabalho que visa trazer aqui uma solução, né? Uma composição, um desenvolvimento de um material possível para servir como sensores para compostos orgânicos voláteis, né? Aqui nesse trabalho é mostrado um sensor baseado, então, em óxido de molibdênio, que é aqui depositado num substrato de óxido de silício. E como nós já vimos no início dessa segunda parte, eles são neutros, né? Então, como mostrei aqui, né? Como dá para ver aqui na imagem. Então, a redução parcial aqui desse óxido de molibdênio vai gerar a necessidade de espécies positivas para neutralizar essa carga, que no caso é inserido o sódio na região entre as lamelas, ele vai ser um semicondutor do tipo N. E depois esse sódio ele pode ser trocado por espécies poliméricas, que apresentam uma alta condutividade elétrica. São utilizados, por exemplo, polianilina, nesse caso, nesse trabalho, foi utilizado POANIS, que é poliortoanidina, cujo monômero é mostrado aqui. E se observou uma sensibilidade de detecção da ordem de trabalhos, é que modificando a espécie polimérica, pode encontrar composições mais específicas, mais sensíveis a um tipo de composto orgânico ou outro. Então, existe uma possibilidade de modulação para trabalhar na especificidade, na seletividade desses sensores. Uma outra aplicação importante dos óxidos lamelares é como baterias, na composição de baterias, que precisam aqui de uma elevada eficiência de carga e descarga, uma elevada densidade de energia, e tipos de baterias, assim, elas são pesquisadas para serem utilizadas em veículos elétricos, e são baterias que nós temos aqui acesso, que são as baterias, por exemplo, dos nossos dispositivos móveis. E eles podem ser simples ou podem ser mistos também, podem conter mais de um cátion, como é o caso das baterias do tipo lítio-íon. E aqui eu mostro duas composições que são utilizadas, por exemplo, lítio-cobalto, lítio-níquel. E tem se estudado muito a substituição do lítio da composição dessas baterias. Então, a fim de substituir as baterias de lítio-íon por baterias do tipo sódio-íon. Porque o sódio, então, é mais acessível, abundante, né, por uma questão econômica. E uma peculiaridade, uma coisa interessante, é que, assim, quase todos os óxidos formados por, assim, quase todos os metais testados, eles
verificam que é possível intercalar reversivelmente o sódio, coisa que não é observado para o lítio é mais restrito em composições. Então, esses óxidos lamelares, eles são promissores para esse tipo de aplicação, né, para a formação de baterias do tipo sódio-íon. E esses, então, materiais, eles são aplicados, então a ideia é que eles componham aqui o cátodo das baterias. Aqui uma composição promissora, então, mostrando promissora, seria, por exemplo, a dupla níquel-ferro, e tem sido muito estudada. A terceira e última aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês é o uso de óxidos lamelares de metais de transição como catalisadores. E aqui, só lembrando, o catalisador, ele atua estabilizando o intermediário de reação e diminuindo a energia de ativação para que ocorra essa reação, né? Então, acelerando a reação. E catalisadores estão presentes no nosso dia a dia, são muito utilizados para remediação ambiental, diminuindo a toxicidade de espécies, por exemplo, para oxidar monóxido de carbono, a dióxido de carbono, levar compostos tóxicos a compostos mais simples e não tóxicos, como água ou N2, para a produção de combustíveis sustentáveis e para a produção e armazenamento de energia. E aqui eu vou mostrar um exemplo, descrever um pouco das propriedades catalíticas de perovskitas no geral, porque elas são muito promissoras, muito estudadas para esse fim. Ok. Então, coloco aqui de novo a estrutura das perovskitas, mostrando aqui aquela camada, os octaedros, né, os sítios B, e lembrando então que nesses sítios B normalmente estão presentes metais de transição, é muito comum ser metais de transição que apresentam orbitais D de valência, e a eles estão coordenados átomos de oxigênio que apresentam orbitais do tipo P. E um modelo que ajuda a explicar um pouco da atividade catalítica das perovskitas considera que a hibridização dos orbitais P e D, que vão dar origem a orbitais ligantes do tipo sigma e π, e orbitais antiligantes sigma estrela, que é chamado EG, e sigma π estrela, perdão, chamado T2G, então aqui são esses orbitais de maior energia. E quando a gente olha para o bulk do material, então o centro dele ali, de fato estão presentes aqui essas unidades BO6, né? Porém, na superfície, o que se observa é uma ausência de oxigênios axiais aqui, desses oxigênios que estão aqui na pontinha. E a superfície das perovskitas é melhor caracterizada por esses grupos do tipo BO5, então, faltando um oxigênio. E com isso, tem-se a quebra da simetria desses orbitais, fazendo que esses orbitais antiligantes EG e 2G, eles apresentem estados de energia distintos. Isso, de certa forma, explica a reatividade superficial, a atividade catalítica. E a energia superficial e da interação dos compostos com essa superfície, elas vão depender da natureza do metal, ou seja, do preenchimento, né, do número de elétrons aqui nesses orbitais D e do preenchimento desses orbitais. Então, a seletividade, ela também advém disso, da forma como esses orbitais vão interagir, esse orbital, principalmente esse orbital EG, que EG interagiria por conta da direção dele, interage aqui de forma mais efetiva axialmente, né? Isso vai depender também dos elétrons de valência da espécie que vai absorver nessa superfície. Então, por exemplo, no caso do NO e no caso do O2, essa interação se dá por orbitais π antiligantes, né, onde estão presentes orbitais, os elétrons mais externos. Aqui, já no caso do CO, tem uma particularidade, uma coisa bem interessante, é que ele tanto os elétrons deles presentes nos orbitais sigma podem interagir com esse orbital EG do substrato,
assim como esses orbitais T2G aqui preenchidos podem interagir então com esses orbitais vazios antiligantes, pi antiligantes aqui do CO. Então, mas esse curso se trata de materiais lamelares, né? E no caso, os perovskitas não lamelares seriam abordadas até aqui para essa aplicação como catalisadores. Mas eu deixo aqui a indicação de um artigo da Nature Communications, bem interessante, que mostra uma sinergia entre uma região lamelar, né, interlamelar, preenchida aqui com óxido de estrôncio. Então, uma perovskita, são camadas de perovskita que são alternadas com camadas de óxido de estrôncio, e o que se observou foi uma sinergia, uma melhora na capacidade desse material aqui de produção de hidrogênio. Então, em resumo, as perovskitas, elas são muito promissoras como catalisadores, bem estudadas para isso, porque, bem, primeiramente, em comparação com os catalisadores mais comuns de platina, paládio, ródio, eles são muito caros e mais raros, né? Já as perovskitas, elas podem ser produzidas com metais mais abundantes, né? Metais não nobres. Além disso, como foi dito, a seletividade ela pode ser alcançada modificando a composição delas, então ajustando a composição de acordo com o que se tem interesse, né? E também é observado aqui uma manutenção da seletividade, da atividade catalítica por mais tempo, devido àquela estabilidade estrutural que foi comentada. Com isso, então eu termino minha apresentação e eu passo a palavra para o Wagner agora. A grafite é o último material lamelar que será abordado no minicurso. A primeira coisa que é importante vocês entenderem é a diferença entre grafite e grafeno. A estrutura da grafite é constituída pelo empilhamento de lamelas de grafeno, mais que 10 lamelas. Então, uma única lamela isolada é grafeno, e um conjunto de lamelas empilhadas é denominado grafite. E os materiais que são constituídos pelo empilhamento entre 2 a 10 lamelas é caracterizado como material com poucas lamelas de grafeno. A grafite é um mineral de ocorrência natural, mas também pode ser sintetizado. Diferente dos outros materiais lamelares que foram abordados no decorrer do minicurso, a lamela de grafeno apresenta dimensões atômicas, pois é formada por uma monocamada de átomos de carbono que estão organizados em uma estrutura cristalina no formato de favo de mel, como está representado por essa figura e como pode ser observado por essa imagem de microscopia de força atômica. Um outro material lamelar com estrutura semelhante ao grafeno é o nitreto de boro, com a diferença que esse material é constituído por 2 elementos, o nitrogênio e o boro. Alguns exemplos de aplicação da grafite são para a produção de objetos refratários, como tijolos, cadinhos e revestimentos industriais, para a produção de lápis, para a produção de baterias íon-lítio e eletrodos. A grafite pode ser utilizada como lubrificante a seco, pode ser utilizada para a produção de implantes ortopédicos, para a produção de aço, para a produção de freios de lona. O grafite também pode ser utilizada na síntese do diamante e para a obtenção do grafeno. A grafite é abundante na natureza, mas não é tão abundante quanto as argilas. O Brasil possui a terceira maior reserva de grafite do mundo, estando atrás apenas da Turquia e da China, mas praticamente empatado com a China. A demanda mundial por grafeno é muito maior do que a produção, e essa demanda ela é suprida a partir da grafite sintética, que pode ser sintetizada por métodos como o processo de Akesson, que é uma reação carbotérmica entre o óxido de silício e o carbono coque. Esse processo ele é realizado em fornos que atingem altas temperaturas. Numa etapa inicial ocorre a formação do carbeto de silício, que posteriormente é decomposto em temperaturas acima de 2.500 graus,
o silício sublima e ocorre a formação da grafite. A grafite também pode ser sintetizada pela grafitização térmica de carbono amorfo. Esse é um processo pirolítico, onde, com a evolução da temperatura, o carbono amorfo é convertido em grafite. E a grafite também pode ser obtida a partir de deposição química em fase vapor, do inglês Chemical Vapor Deposition, CVD. Eu falarei mais sobre esse método quando eu falar sobre a síntese de grafeno. Passando agora para a estrutura, vamos lembrar que o carbono é um elemento dos não metais e que apresenta 4 elétrons na camada de valência. 2 elétrons ocupando o orbital preenchido 2s e 2 elétrons ocupando 2 orbitais semipreenchidos 2px e 2py. O carbono também pode apresentar hibridação de orbital, que no caso do grafeno é uma hibridação do tipo sp2. Então o carbono possui 3 orbitais híbridos sp2, que estão paralelos ao plano xy, e um orbital p puro, que está perpendicular a esse plano. Cada carbono se liga a outros 3 carbonos adjacentes, e pela sobreposição frontal dos orbitais híbridos sp2, o carbono ele forma 3 ligações sigmas, e pela interação lateral dos orbitais p puro, ocorre a formação de uma ligação π. A geometria dessa ligação é do tipo trigonal plana, e o ângulo de ligação é de 120 graus. Essas ligações se estendem por todo um plano bidimensional AB, formando a lamela de grafeno. É importante que vocês entendam que a ligação π ela não é fixa, as ligações π estão deslocalizadas por toda a lamela, ou seja, os elétrons π estão em ressonância por toda a lamela. Um outro aspecto importante é que a lamela de grafeno é hidrofóbica e é eletricamente neutra, ou seja, não tem carga zero. E por conta dessas ligações π deslocalizadas, a lamela de grafeno apresenta um sistema π extenso e altamente conjugado. E a energia de ligação no plano lamelar é no valor de 524 kJ por mol. A partir do empilhamento das lamelas ao longo do eixo tridimensional C, tem-se a formação da estrutura da grafite, como representado por essa figura aqui ao lado. Essas lamelas estão dispostas em planos alternados. A distância de ligação entre os átomos de carbono na lamela é de 0,142 nanômetros e a distância entre as lamelas é de 0,335 nanômetros. A interação entre as lamelas é uma interação fraca. Essa interação é por forças de dispersão de London, do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, e a energia dessa interação é 7 kJ por mol, consideravelmente menor do que a energia de ligação no plano lamelar. Um outro aspecto importante da estrutura diz respeito às bordas das lamelas, sendo que os principais tipos são bordas do tipo zigue-zague ou do tipo poltrona, do inglês armchair. Cálculos teóricos mostram que as bandas do tipo zigue-zague são mais reativas que as bandas do tipo poltrona. E as bordas elas são mais reativas do que o centro da lamela. Passando agora para as propriedades da grafite, a grafite é um material macio que na escala de dureza de Mohs apresenta valor de 1,5. Essa maciez ela vem justamente das interações fracas entre as lamelas, que conseguem deslizar facilmente umas sobre as outras. Por isso a grafite pode ser utilizada como lubrificante a seco. E quando a gente escreve com lápis numa folha de papel, o que está acontecendo é que as lamelas estão deslizando umas sobre as outras e a grafite está ficando adsorvida na folha de papel. Para vocês terem como parâmetro de comparação, o material mais duro na escala de dureza de Mohs é o diamante, que apresenta um valor 10.
A grafite apresenta uma densidade de 2,6 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade ela é a menor em comparação a outros materiais refratários, como por exemplo a alumina, que é um óxido de alumínio, que apresenta uma densidade de 3,97 gramas por centímetro cúbico. Na prática, isso faz com que os objetos refratários constituídos pela grafite sejam mais leves que os objetos refratários constituídos por outros materiais refratários. A grafite é quimicamente inerte, mas ela queima em ar em temperaturas próximas a 450 graus Celsius. Devido à lamela da grafite apresentar um sistema pi extenso e altamente conjugado, a grafite é caracterizada como sendo um semicondutor com band gap zero, ou seja, o delta de energia entre a banda de valência, que corresponde aos orbitais π ligante, e a banda de condução, que corresponde aos orbitais π antiligante, é igual a zero. Vocês viram na introdução o conceito de anisotropia. A grafite apresenta propriedades anisotrópicas, que varia de acordo com a direção, como por exemplo a condutividade elétrica, que no plano lamelar é de 30 kSh por centímetro, enquanto que no plano de empilhamento é de apenas 5 siemens por centímetro. Uma outra propriedade anisotrópica é a condutividade térmica, que no plano lamelar de 390 watts por metro por Kelvin, enquanto no plano de empilhamento é de apenas 2,2 watts por metro por Kelvin. Esses valores de condutividade elétrica e térmica no plano lamelar faz com que a grafite seja o melhor condutor térmico e elétrico entre os materiais constituídos por não metais. E a grafite é caracterizada, então, como um semimetal por conta desses valores de condutividade elétrica e térmica. Além disso, a grafite é um isolante no plano de empilhamento e um condutor no plano lamelar. A grafite também pode formar compostos de intercalação, onde espécies químicas podem ser intercaladas nos espaços interlamelares, que também é conhecido como gap de Van der Waals. Esses compostos de intercalação podem ser obtidos a partir de reações de oxirredução. A grafite pode atuar como agente redutor, como representado por essa equação. E como exemplo tem-se a reação entre a grafite e o bromo molecular. A grafite é oxidada e as lamelas passam a apresentar uma carga positiva. Esse elétron que é doado pela grafite, ele sai da banda de valência, onde forma-se então uma vacância. E essa carga positiva ela é compensada pela intercalação dos ânions provenientes da redução do bromo. Essa intercalação ocorre para compensação das cargas positivas da lamela. De modo diferente, a grafite também pode atuar como um agente oxidante. Como exemplo, tem-se a reação entre a grafite e o lítio metálico. A grafite é então reduzida, aceitando um elétron que passa a ocupar a banda de condução. E os cátions de lítio formados durante essa reação, eles se intercalam entre as lamelas, de modo a neutralizar a carga negativa gerada. A grafite, então, que antes era caracterizada como um semimetal, passa a apresentar características de um metal nos compostos de intercalação desse tipo, porque ocorre um aumento da condutividade térmica e elétrica. Um exemplo de aplicação de um composto de intercalação da grafite intercalada com lítio é para a produção de baterias íon lítio recarregáveis. Esse composto de intercalação ele constitui o ânodo dessas baterias. A grafite também pode ser oxidada para formar óxido de grafeno. Os principais métodos são os métodos de Hammers, de Hoffman e Staudenmayer, e as principais diferenças entre esses métodos são os reagentes para
realização da oxidação ácida. A lamela do óxido de grafeno apresenta grupos funcionais, como hidroxila e epóxi, o que torna essa lamela hidrofílica. Isso facilita a dispersão ou esfoliação desse material em solventes orgânicos e até mesmo em água. Além disso, esses grupos funcionais podem participar de reações de funcionalização. Passando agora para o grafeno, esse material é relativamente novo, ele foi isolado pela primeira vez em 2004 e as aplicações do grafeno ainda se encontram em fase experimental. Mas devido às suas propriedades, esse material apresenta potencialidade para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos de alta velocidade, como transistores, chips, capacitores, para a produção de telas touchscreen transparentes e células solares, para a obtenção de nanocompósitos para serem aplicados em nanomedicina, seja como carregador de fármaco ou para engenharia tecidual. Apresenta potencialidade também para a produção de tintas eletrostáticas, para a produção de sensores capazes de detectar uma única molécula. O grafeno tem potencial para ser aplicado como revestimento anticorrosão e para a produção de nanocompósitos constituídos por grafeno e polímero, que são de interesse da indústria automobilística, aeroespacial e de satélites. O simples fato de se isolar uma única lamela de grafeno faz com que esse material apresente propriedades superiores a outros materiais, inclusive a grafite, que é como material precursor. O grafeno ele é um semimetal, pois apresenta um band gap zero, terá banda de condução e banda de valência. Esse material apresenta uma mobilidade elétrica de maior ou igual a 200 mil centímetros quadrados por volts por segundo. Esse valor é cerca de 140 vezes maior do que a do silício utilizado para a produção de células solares. O grafeno também suporta alta densidade de corrente elétrica, que é cerca de 1 milhão de vezes maior do que a do cobre metálico, utilizado para a produção de fiação e de dispositivos elétricos. E por conta dessas propriedades, ele apresenta potencialidade para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos de alta velocidade. Além disso, a condutividade térmica do grafeno é por volta de 5.000 watts por metro por Kelvin. Esse valor é 10 vezes maior que a do cobre metálico e veja como é muito superior à da grafite, que no plano lamelar apresenta uma condutividade de 390 watts por metro por Kelvin. O grafeno ele apresenta uma resistência mecânica que é cerca de 100 a 200 vezes maior que a do aço e, ao mesmo tempo, é um material flexível, como pode ser observado por essa imagem de microscopia de força atômica, onde é possível ver dobras da folha de grafeno. O grafeno é transparente à luz, apresenta uma transmitância de 98%. Isso faz com que ele tenha potencial para a produção de telas touchscreen transparentes. Além disso, o grafeno apresenta uma área de superfície específica de 2.630 metros quadrados por grama. É um valor que é muito superior a outros materiais lamelares, como por exemplo as argilas, que apresentam uma área de superfície específica de apenas 800 metros quadrados por grama. E esse valor é um valor teórico. Além de tudo, o grafeno é leve, apresenta cerca de 0,77 miligramas por metro quadrado, é impermeável até mesmo a gases, o que faz com que ele seja potencial para ser aplicado em revestimento anticorrosão, e ele pode ser funcionalizado de modo a modificar alguma dessas propriedades. O grafeno também é conhecido por ser um material precursor, né, a estrutura fundamental de outros alótropos de carbono. Alótropos são materiais constituídos por um mesmo elemento, mas que apresentam estruturas diferentes.
Nós já vimos que a grafite, que é a forma mássica, é constituída pelo empilhamento das lamelas de grafeno, mas o grafeno também pode ser precursor de fulereno, de nanotubos de carbono, de pontos quânticos de carbono e de outras formas de grafeno, como as fitas de grafeno. Cada um desses materiais apresentam suas peculiaridades em termos de propriedades, como por exemplo os pontos quânticos de carbono, que são luminescentes. O grafeno ele pode ser obtido por diferentes métodos, que pode ser a partir da grafite, por esfoliação mecânica, onde se utiliza uma fita adesiva para a realização dessa esfoliação. Esse método foi reportado pela primeira vez em 2004 e a partir dele foi possível que se isolasse uma lamela de grafeno pela primeira vez na história, o que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010 para o André Geim e para o Konstantin Novoselov, não só por ter mostrado que é possível isolar uma única folha de grafeno, mas também porque permitiu o estudo das propriedades superiores do grafeno. O grafeno também pode ser obtido por esfoliação da grafite em fase líquida, utilizando-se solventes orgânicos ou soluções aquosas de surfactantes ou polímeros. Diferente da esfoliação mecânica, esse método pode ser aplicado em larga escala, mas com a desvantagem de que necessita-se de uma etapa posterior para a remoção dos reagentes utilizados durante a esfoliação. O grafeno também pode ser obtido a partir da redução de óxido de grafeno, onde em uma etapa inicial utiliza-se um agente redutor, como o boro-hidreto de sódio, seguido de uma etapa de desidratação com ácido sulfúrico e uma etapa final, que é um tratamento térmico em temperaturas elevadas, próximo a 1000 graus, em atmosfera de argônio e hidrogênio. O grafeno também pode ser sintetizado por deposição química por fase de vapor. Nesse método, utiliza-se como fonte de carbono moléculas orgânicas em fase gasosa. O precursor mais utilizado é o metano, mas acetileno e etileno também pode ser utilizado. Essa figura ela mostra uma representação do reator de síntese. Esse reator ele é um forno que opera em altas temperaturas e em pressões reduzidas, como representados por essa equação. E no centro desse reator contém-se um substrato, que é uma folha de um metal de transição. Nesse exemplo, eu mostro o cobre, mas também pode ser outro metal de transição, como o níquel. Inicialmente, cria-se uma atmosfera de argônio e hidrogênio, e depois injeta-se o material, a fonte de carbono, né, nesse caso o metano. Quando o reagente passa por essa zona quente, as moléculas de metano começam a colidir com a superfície do substrato, elas ficam adsorvidas, o substrato ele atua como um catalisador para a desidrogenação dessas moléculas, para a quebra de ligações CH. Forma-se espécies reativas de carbono que vão nuclear, ou seja, vão crescer formando inicialmente ilhas de carbono, como representado por essa figura, e dependendo dos parâmetros experimentais, essas ilhas elas vão crescer e nuclear de modo que toda a folha do substrato seja recoberta por uma lamela de grafeno. Um outro método é a partir da grafitização térmica do carbeto de silício. Por esse método, inicialmente forma-se um filme fino de um metal de transição na superfície do carbeto de silício. Nesse exemplo aqui eu trago o cobalto. Esse sistema ele é aquecido em altas temperaturas, em atmosfera inerte, como a atmosfera de argônio. O carbeto de silício ele se decompõe e
e o silício e o carbono se dissolvem nesse filme. O carbono elementar emerge então para a superfície, onde vai nuclear e vai formar a lamela de grafeno. O níquel também pode ser utilizado como um catalisador, como representado aqui por essa figura, onde está representada a lamela de grafeno formada na superfície do substrato de níquel, e como pode ser observado por essa imagem de microscopia eletrônica de microscopia de força atômica de uma lamela de grafeno obtida a partir desse método. Passando agora para o último tópico desse mini curso, que são os nanocompósitos constituídos por materiais lamelares, os principais objetivos de se sintetizar um nanocompósito é associar as propriedades de diferentes materiais em um único material e obter um material que apresente propriedades sinérgicas, ou seja, que apresente propriedades melhoradas em relação aos materiais precursores isolados. No caso dos materiais lamelares, esses nanocompósitos podem ser obtidos pela associação de dois ou mais materiais lamelares, como por exemplo o HDL e o grafeno. Esse tipo de nanocompósito pode ser obtido por diferentes métodos, seja pela coprecipitação direta do HDL na superfície da lamela de grafeno, seja pela síntese de grafeno na presença do HDL, ou pela simples mistura de suspensões desses materiais esfoliados, como exemplificado por essa figura. Nesse trabalho, utilizou-se um HDL de cobalto e alumínio, que foi misturado a uma suspensão de óxido de grafeno, obtendo-se um nanocompósito. E esse nanocompósito foi utilizado para a produção de um supercapacitor. Também é possível a obtenção de nanocompósitos constituídos por materiais lamelares e nanopartículas, como por exemplo um nanocompósito constituído por HDL e nanopartículas de magnetita, Fe3O4. O material obtido ele pode ser utilizado para carregamento, para liberação alvo específico de fármaco, onde o HDL vai atuar como um carregador de fármaco e com a ajuda de um ímã é possível concentrar esse material no local onde deseja-se que a liberação ocorra. Um outro exemplo desse tipo de material que eu apresento aqui é um material um nanocompósito constituído por grafeno e nanopartículas de prata, que apresentam propriedades antimicrobianas. Por fim, tem-se os nanocompósitos constituídos por materiais lamelares e polímeros, que a gente citou ao longo do curso. Essa imagem mostra as formas como as lamelas do material lamelar podem estar interagindo com as cadeias poliméricas. O simples fato de se adicionar pequenas quantidades do material lamelar na estrutura polimérica, normalmente em quantidades menores que 5% massa-massa, é suficiente para conferir ou para melhorar propriedades do material polimérico. E os nanocompósitos do tipo intercalado e esfoliado, onde as lamelas estão mais efetivamente interagindo com as cadeias poliméricas, mostram melhores resultados. Por exemplo, o material lamelar ele pode aumentar a resistência mecânica do polímero, pode aumentar a estabilidade térmica, pode atuar como retardante de chamas, pode melhorar propriedades reológicas, como viscosidade, pode conferir ou melhorar a condutividade elétrica de um polímero. Alguns nanocompósitos podem ser aplicados para a liberação modificada de fármacos, por exemplo, para a produção de adesivos para uso tópico. E as lamelas elas podem diminuir a permeabilidade de gases do material polimérico. E essa é uma característica interessante para o desenvolvimento de embalagens alimentícias. Isso porque a lamela ela cria um labirinto na estrutura polimérica que vai dificultar a passagem de gases que eventualmente vão causar a decomposição do alimento.
aumentando assim o tempo de prateleira desse alimento. Bom, esses foram os assuntos que a gente separou para mostrar para vocês. Passando agora para as considerações finais, vocês viram nesse mini curso as definições e os princípios relacionados aos materiais lamelares. O que a gente apresentou é uma pequena parte do que a literatura aborda, e vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês a partir das referências que a gente foi trazendo ao longo do mini curso. Vocês viram que os materiais lamelares são constituídos por lamelas, pelo empilhamento de lamelas, que são estruturas bidimensionais. Existem outros tipos de materiais com dimensões estruturais diferentes. Vocês viram também que existem materiais lamelares com lamelas neutras, ou aniônicas, ou catiônicas. Que essa classe de materiais é uma classe extensa e que apresenta materiais com estruturas, composições e propriedades diversificadas. Vocês viram também que os materiais lamelares podem ser funcionalizados, podem ser modificados e podem formar compostos de intercalação e nanocompósitos. Uma coisa que é importante vocês terem sempre em mente é que as propriedades dos materiais lamelares determinam suas aplicações, que essas propriedades elas estão intimamente relacionadas à sua estrutura e composição. As argilas e os argilominerais, eles são abundantes na natureza e são versáteis em termos de composição, estrutura, propriedades e aplicações. Eles são trocadores catiônicos, pois apresentam lamelas carregadas negativamente, podem ser aplicados como adsorventes, são sistemas anfifílicos e apresentam estrutura com diferentes tipos de superfícies. Os hidróxidos duplos lamelares são versáteis em termos de composição, são sintetizados facilmente em laboratório, apresentam capacidade de troca aniônica, pois apresentam a lamela carregada positivamente. Dependendo da composição, eles são biocompatíveis, entre outras propriedades. Os óxidos lamelares de metais de transição são constituídos por elementos que apresentam uma valência ampla e orbitais desocupados. Esses materiais apresentam lamelas carregadas negativamente. Eles são eletroativos, apresentam condutividade iônica e elétrica, e estabilidade química e térmica, que são propriedades interessantes para aplicação em catálise e dispositivos de armazenamento de energia e sensores. A grafite é um material macio, é um bom condutor elétrico e térmico, apresenta propriedades anisotrópicas e é inerte quimicamente. O grafeno é a estrutura fundamental de outros alótropos de carbono, é um material transparente à luz e apresenta propriedades superiores a diversos materiais, como elevada condutividade elétrica e térmica e resistência mecânica. E por fim, o estudo da estrutura, da composição, das propriedades e das aplicações dos materiais lamelares e dos materiais relacionados é uma área interdisciplinar. E as profissionais e os profissionais da área de química desempenham um papel importantíssimo para a compreensão da estrutura e composição desses materiais em nível atômico e molecular, para a caracterização e para o estudo das propriedades dos mesmos, contribuindo assim para o desenvolvimento de tecnologias avançadas. A Mariana e eu gostaríamos de agradecer às agências de fomento e ao Laboratório de Sólidos Lamelares do Instituto de Química da USP, pelo suporte financeiro e pela infraestrutura que contribui para a nossa formação acadêmica e profissional. Agradeço novamente a organização do evento, pela oportunidade, e a todos vocês que escolheram fazer esse mini curso e que nos acompanharam até aqui. Eu deixo aqui o meu contato para dúvidas, para sugestões, para colaborações, para a troca de bibliografias. Novamente, o meu muito obrigado a todos e todas, e passo agora a palavra para a Mariana. Olá novamente, pessoal! Então, chegamos ao final deste mini curso.
eu gostaria de agradecer novamente a comissão organizadora do 4º Workshop de Química Inorgânica da UFAM. Eu quero agradecer muito a vocês por terem feito este mini curso. Eu deixo aqui então meu contato, meu e-mail institucional e meu e-mail geral também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestões, curiosidades, acesso à bibliografia, o que vocês precisarem, escrevam para a gente, e eu deixo aqui também o meu LinkedIn, podem me adicionar para que a gente continue tendo mais formas de trocar e de colaborar futuramente. Então, muito obrigada!